Olá pessoal, vamos dar início à segunda parte da videoaula da unidade 2. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 5, pesquisa de mercado. A importância de se realizar pesquisas. Bom, para toda empresa, toda organização, ou seja, todo empreendedor, ele precisa realizar pesquisas de mercado, pois se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma organização, essa organização ela tem um propósito, ela serve para alguma coisa e com certeza é para entregar valor para um cliente, certo? A empresa ela serve para atender uma necessidade do consumidor. E para eu atender bem a necessidade do consumidor, eu preciso saber quais são as necessidades do meu consumidor. O que é que o meu consumidor quer? Quais são os desejos dele? E eu descobri isso através de pesquisas de mercado. Ok? Então, pesquisa de mercado diz respeito à busca de informações relevantes para o negócio, seja antes ou depois do início das atividades da empresa. Ou seja, a pesquisa de mercado pode ser feita tanto antes de iniciar o negócio, né, no estudo de viabilidade do negócio, no momento em que eu estou desenvolvendo o produto ou serviço, como também depois, né, que as atividades já começaram, para buscar sempre um feedback dos meus clientes. Mesmo que o empreendedor não disponha de recursos financeiros para investir em pesquisas, é possível efetuar um pequeno número de entrevistas junto a clientes em potencial, possíveis fornecedores, pessoas com experiência no ramo de atividade ou mesmo amigos e familiares. Então, não há desculpa para não se fazer pesquisa de mercado. Muitos empreendedores dizem: não, mas pesquisa de mercado é caro, eu não tenho dinheiro para isso. Não é preciso muitos recursos financeiros. O fato de você conversar com o cliente, entrevistar clientes, conversar com o fornecedor, aplicar pequenos questionários junto aos clientes para avaliar como é que foi o atendimento ou a qualidade dos serviços, isso aí já é uma pesquisa de mercado e não custa caro e traz um ótimo benefício para qualquer organização. Alguns benefícios da pesquisa de mercado. Ela verifica as preferências dos consumidores, como a gente já comentou. Então, com a pesquisa de mercado, eu vou saber o que o meu consumidor gosta, para adequar o meu serviço ou o meu produto às suas preferências. Verifica a demanda de novos produtos e serviços que estejam em elaboração na organização. Ou seja, com a pesquisa de mercado, eu vou verificar se aquele produto ou serviço que eu estou elaborando dentro da minha organização, se ele tem demanda. Senão vai ser uma perda de tempo. Imagine aí eu investir, na minha organização investir tempo e recursos no desenvolvimento de um produto que ninguém quer comprar. Então não serviu de nada. Então, evita o investimento em produtos e serviços, né, que não sejam atrativos para os consumidores. Identifica mudanças e oportunidades no mercado. Então, se eu faço uma constante pesquisa de mercado, eu vou identificar se há uma mudança no comportamento do meu consumidor. E assim eu vou poder correr atrás, né, de melhorar os meus serviços. Identifica pontos a serem melhorados a partir do feedback dos clientes, parceiros e fornecedores. Então, existem muitos benefícios, muitas vantagens de se fazer pesquisa de mercado. E quanto aos tipos de pesquisa? Bom, o tipo de pesquisa existem diversas classificações. Então, quanto ao objetivo, a pesquisa pode ser para identificar problemas, né, que talvez muitas vezes o empreendedor ele vai identificar problemas, né, que vão virar oportunidades de negócio através da pesquisa, né, através de conversas com o cliente, é que eu vou identificar esses problemas. E também eu posso fazer uma pesquisa para encontrar soluções para os problemas. Quanto ao público, a pesquisa pode ser junto ao público interno da empresa, ou seja, eu posso fazer uma pesquisa junto aos colaboradores da empresa, como também pode haver uma pesquisa junto ao público externo, que é a mais conhecida, né? Então, pesquisa junto a clientes, fornecedores, consumidores em potencial e etc.
Quanto à fonte dos dados, a pesquisa pode ser bibliográfica. Então, ela é bibliográfica quando o empreendedor vai buscar informações em estudos já realizados por outras pessoas ou instituições. Então, por exemplo, digamos que o governo, o Ministério da Indústria fez uma pesquisa aí falando sobre o ramo, sobre o ramo de atividade da organização, sobre o crescimento da economia, tendências. Então, o empreendedor ele pode buscar informações nesses estudos realizados, por exemplo, pelo governo ou por outras instituições, né, ou por pesquisadores, né, de universidades, enfim. Então, dentro desses estudos já realizados, ele vai buscar informações para a sua pesquisa de mercado. Então, seria uma pesquisa bibliográfica. Pode também ser feita uma pesquisa documental. No caso aí, seria uma pesquisa em documentos brutos, né, que não foram trabalhados por outros pesquisadores. Cartas, né, documentos, registros, fotografias. Também existe a pesquisa de campo. No caso aí, a pesquisa de campo, o pesquisador ele vai atrás, né, de pessoas para encontrar uma resposta para o seu problema, aplicando questionários, realizando entrevistas, né, buscando obter informações úteis, né, para a sua pesquisa. Que seria, no caso aí, uma pesquisa muito comum, né, junto a clientes. Outra classificação, eu posso dividir a pesquisa em quantitativa e pesquisa qualitativa. Então, na pesquisa quantitativa, eu vou utilizar perguntas objetivas. Ou seja, vai ser uma pergunta para o respondente só marcar a alternativa. Permite que os resultados sejam tratados de maneira numérica. Tem grande alcance de respondentes. Seus resultados são mais superficiais. Então, na pesquisa quantitativa, eu vou buscar um elevado número de pessoas para responder um questionário, certo? Eu vou aplicar questionários de múltipla escolha, em que as respostas podem ser trabalhadas, né, podem ser tratadas estatisticamente para encontrar resultados, né, para a solução do meu problema, né, para o que eu estou investigando. Já a pesquisa qualitativa vai ser utilizado perguntas mais subjetivas, né, perguntas abertas. Os resultados são mais ricos em detalhes. Tem um pequeno número de entrevistados e retrata com mais profundidade o problema pesquisado. Então, como exemplo de pesquisa qualitativa, tem as entrevistas, né, ou questionários com perguntas abertas. Então, por exemplo, pesquisa de mercado. Se eu coloco um formulário para o cliente dar sugestões para a minha empresa, né, dar críticas ou sugestões, eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa, porque aí o cliente ele vai me dar uma resposta, né, detalhando, né, qual foi a impressão dele com relação à minha empresa, ok? Bom, com relação aos dados, existem dados primários e dados secundários. Os dados primários são aqueles que não estavam disponíveis antes da realização da pesquisa, ou seja, o empreendedor é que vai descobrir esses dados, é que vai produzir esses dados. Então, muitas vezes, né, através de questionários e entrevistas. Já os dados secundários são aqueles dados que já estavam disponíveis antes da pesquisa, e que o empreendedor vai em busca deles em documentos, né, em pesquisas já feitas por instituições, por órgãos do governo, por exemplo, né, relatórios. Então, são informações que já estão lá disponíveis. Então, por exemplo, informações sobre a população de uma cidade. Né? O empreendedor vai lá no site do IBGE, procura lá qual a população da cidade, número de homens e mulheres, qual a renda per capita, o número de automóveis, número de domicílios. Então, são informações, são dados secundários que já estão disponíveis. Basta o empreendedor ir atrás dessas informações. Já os dados primários, não. O empreendedor vai ter que produzir esses dados através da aplicação de questionários e entrevistas. Pesquisando na prática. Bom, para o empreendedor, né, iniciar um novo negócio, primeiramente ele deve identificar qual é o público-alvo desse negócio dele.
certo? Quem é que vai comprar esse produto ou serviço que ele vai oferecer, certo? A partir daí, eu vou buscar, né, é preciso se perguntar quais seriam as informações relevantes que indicariam a viabilidade desse novo empreendimento e onde seria possível buscar essas informações. Então, eu tenho que compreender, né, entender que perguntas eu devo fazer para esse público-alvo, né, através da minha pesquisa, que vão me trazer dados, né, informações relevantes que vão indicar se esse meu negócio é viável ou não. Algumas informações relevantes: aspectos ambientais, como o tamanho da população, renda per capita, crescimento econômico, incentivos governamentais, entre outros. Então, são informações, pode-se conseguir algumas delas, por exemplo, pelo IBGE ou relatórios do governo. Que tecnologias disponíveis, né, que podem ser utilizadas nesse meu novo negócio? Então, isso é através de pesquisas. Qual o número de concorrentes e qual a participação de mercado desses concorrentes? Então, isso aí eu posso, dependendo do ramo, né, de negócio, pode conversar com fornecedores, por exemplo, ou empresas setoriais, ou organizações setoriais, instituições. Que práticas de marketing dos concorrentes e o posicionamento de mercado deles. Então, isso aí o empreendedor ele vai pesquisar mesmo visitando os concorrentes, né, conversando com fornecedores, com os clientes. Quais são as tendências do segmento? Quais são os possíveis fornecedores ou parceiros do negócio? Qual é o perfil do consumidor, suas preferências e o que eles mais valorizam? Então, são algumas informações relevantes que o empreendedor poderá buscar na sua pesquisa de mercado. Quais são as possíveis fontes de informações? Associações comerciais e industriais da cidade, estado, região. Né? Eles podem ter algumas informações, como o número de empresas registradas, por exemplo. SEBRAE, prefeituras, entidades de classe, órgãos do governo, como o IBGE, que eu já comentei, ministérios, secretarias, fundações, universidades, revistas, jornais, documentários, internet e, principalmente, né, as pesquisas junto aos consumidores em potencial e junto a profissionais que conhecem o mercado no qual irá atuar. Então, coloquei destacado porque através dessas pesquisas o empreendedor ele vai ter dados mais específicos sobre o seu negócio. Alguns objetivos da pesquisa: identificar o perfil, né, do futuro comprador, saber o que esse consumidor está comprando atualmente, conhecer os motivos que levam o comprador a escolher entre uma loja ou outra, ou seja, o que esse cliente valoriza. Ele quer preço, ele quer produto de qualidade, ele quer comodidade, ele quer segurança, ele quer marca. Então, o que ele valoriza? Identificar demais hábitos do comportamento desse consumidor, como a maneira de comprar, a frequência da compra e aquele tipo de mídia ele costuma assistir, TV, rádio, internet, jornal e etc. Ou seja, conhecendo bem esse consumidor, por exemplo, eu vou fazer uma propaganda direcionada para ele, certo? Se o meu consumidor ele usa muito a internet e pouco ouve rádio, não vale a pena eu fazer propaganda na rádio, eu vou fazer propaganda na internet. Algumas formas de se fazer pesquisa de mercado. Então, posso buscar informações setoriais do mercado, né, principalmente através de dados secundários. Eu posso entrevistar e aplicar questionários a potenciais clientes, buscando descobrir o que tem valor para eles e quais são seus hábitos de consumo. Eu posso entrevistar alguns fornecedores de empresas concorrentes sobre aspectos do produto ou serviço que será oferecido. Eu posso acompanhar e descobrir o maior número de informações sobre o funcionamento das empresas que serão os concorrentes no mercado. E quando a empresa estiver em funcionamento, eu posso entregar pequenos formulários aos clientes para que avaliem o atendimento ou deem sugestões. Então percebam que existem diversas formas de se fazer pesquisa de mercado. Ok? Então temos que utilizar todas elas, não é? Dependendo das informações
que eu necessito, né, para tirar minhas conclusões. Finalizando nossa aula, segue a dica de uma ferramenta útil e acessível a qualquer empreendedor, que é o formulário do Google Docs. Através dessa ferramenta, o empreendedor ele pode elaborar um questionário e enviar esse questionário para centenas de pessoas responderem, né? Então, desse questionário pode ser, por exemplo, um estudo de viabilidade de uma ideia, né, de um negócio. Então, a partir do momento em que as pessoas começam a responder o questionário, o empreendedor ele já tem acesso aos resultados, né, aos dados compilados das respostas dadas pelas pessoas. Então, é uma ferramenta muito útil e indispensável para qualquer empreendedor, né, que queira agregar valor e montar um negócio de sucesso. Então, para a atividade de casa de vocês, vocês vão ter que elaborar um questionário, né, buscando identificar a viabilidade de uma ideia que vocês possuem de negócio. Então, finalizando aqui as nossas referências bibliográficas. Então, até a próxima aula.